Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Chegamos ao final de mais uma semana de aula. E eu espero que essa semana tenha sido para você muito produtiva, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tenham também se divertido durante as aulas, fazendo os exercícios, tá certo? E antes de partirmos finalmente para o final de semana, vamos ter a nossa última aula da semana, que é a aula de ciências, tá certo? Então, abre o teu livro lá na página 25. Hoje a gente vai estudar sobre a luz e os objetos, tá bom? Lembram que na aula passada a gente viu como é que a luz é produzida? Os raios solares batem nos objetos e aí a gente consegue enxergá-los. O que acontece, recapitulando, né, o que a gente viu na aula passada, os raios solares ou os raios das luzes artificiais batem no objeto e voltam batendo para os nossos olhos. E aí a gente consegue enxergar tudo que está à nossa volta. A gente viu também que tem as luzes artificiais e as luzes naturais. Vocês lembram disso? As luzes naturais são a luz do sol, tá certo? E todos os outros astros que tenham luz própria. E a gente tem também as luzes artificiais, que são as lâmpadas, as velas, tá bom? Hoje a gente vai ver como é que a luz ultrapassa os objetos. A luz pode ultrapassar todo tipo de objeto ou não? Ou, assim, tem objetos que ela consegue ultrapassar e tem objetos que ela não consegue ultrapassar. Então, vamos lá descobrir? A gente viu, né, que o que é que acontece quando os raios luminosos encontram algum corpo ou objeto? Nesse meio caminho aí, o que é que pode acontecer? Os raios solares podem ultrapassar esses objetos. Os raios solares podem bater nesse objeto e retornar para a fonte luminosa ou se espalhar, tá certo, pelo ambiente. E pode acontecer também desse objeto absorver essa luz, tá bom? Então, isso vai depender de que tipo de material esse objeto é, tá? Das características que ele tem. Dependendo, tá bom, da capacidade de permitir ou não a passagem da luz, esses objetos ou corpos, eles são classificados em 3 tipos, tá? Os transparentes, tá bom? Que é quando são materiais que permitem a passagem dos raios solares, das luzes, tá certo? Por entre esse objeto. É o caso de um copo de vidro, tá? Quando a luz bate nele, a gente consegue enxergar com nitidez o que está do outro lado, por exemplo. Tanto é que se você pegar um copo com água, botar a sua mão segurando e você olhar, você vai ver a palma da sua mão sendo refletida, tá bom? E aí a gente vai ter também os translúcidos. Os materiais translúcidos, eles permitem a passagem desses raios luminosos, tá? Mas de forma parcial. Ou seja, não são todos os raios que vão ultrapassar. Tem os que vão bater e voltar, vão bater e ser refletido de volta para o ambiente, e outros vão passar direto, tá bom? É o caso de alguns vidros temperados, alguns vidros que são meio embaçados, sabe? Na página 25 aí, tem um exemplo de um vidro que é translúcido, tá bom? Acompanha. E os opacos, os materiais opacos, são aqueles que não permitem de forma alguma os raios solares ultrapassá-los. Então, a gente não consegue enxergar através deles, tá? Quais são os exemplos que a gente tem de objetos opacos? A gente tem livros, cadernos, madeira,
tá bom? Muros, tijolos, qualquer coisa de alumínio, tipo panela, ferro, são objetos, tá? Que são opacos, não permitem a passagem desses raios luminosos, tá bom? Você sabe como que se formam as sombras? Como que as sombras acontecem? Você já percebeu que sempre quando a gente está no sol e a gente olha lá para o chão, a nossa sombra está lá? Ou tem a sombra das casas, né? Isso, a sombra das árvores. Ou você já se perguntou como é que essas sombras são formadas? Então, o que é que acontece? Os raios luminosos, eles se propagam, ou seja, eles se espalham em linha reta, tá bom? Quando esse raio encontra um objeto no meio do caminho, um objeto opaco, tá bom? Só objetos opacos vão ter sombra. E aí, quando ele encontra esse objeto opaco no meio do caminho, ele não consegue ultrapassar. E aí, o que é que acontece? Ele bate e reflete no chão. É aí que se forma a sombra, tá certo? E aí, em ambientes abertos, né, como na rua, por exemplo, as sombras elas vão mudar de lugar. Você já viu, por exemplo, a sombra de uma árvore? De manhã ela tá para um lado, de meio-dia ela já tá um pouquinho mais para outro, e no finalzinho da tarde ela também está em outro lugar. Então, isso acontece porque a Terra ela está se movimentando. A gente não percebe, mas ela se movimenta sempre, a todo momento, a todo segundo, todos os dias do ano, tá certo? E aí, a impressão que a gente tem é que o Sol sempre muda de lugar. A gente tem a Terra e como ela se movimenta, tá? A gente tem a impressão que o Sol sempre está mudando de lugar, tá bom? E aí, esse movimento da Terra em torno do Sol gera as várias modificações nas sombras de acordo com os momentos do dia, tá bom? Então, de manhã, as sombras de uma árvore ou de uma casa, por exemplo, vão estar em um determinado lugar. Vai passando o tempo com o movimento da Terra, o Sol vai iluminando pontos diferentes da Terra e essa sombra muda de lugar. E assim até o final do dia, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Final de semana chegou. Adiantem as tarefas hoje para vocês ficarem livres no sábado e no domingo e poderem brincar bastante, curtirem bastante o papai e a mamãe, curtirem a folga e acordar bem tarde, tá certo? Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.